Tempo comum, quarta semana, quarta-feira. Tema: 30. Trabalhar bem. Pontos a meditar. 1. Vida de trabalho de Jesus em Nazaré. A santificação do trabalho. 2. O trabalho é participação na obra criadora de Deus, Jesus e o mundo do trabalho. 3. Sentido redentor do trabalho. Recorrer a São José para que nos ensine a trabalhar com competência e a corredimir com as nossas tarefas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de algum tempo, Jesus voltou à sua cidade de Nazaré com seus discípulos. Esperava-o ali a sua mãe com enorme alegria. Talvez tenha sido a primeira vez que aqueles primeiros seguidores do Mestre conheceram o lugar em que Jesus se tinha criado e devem ter recuperado as energias em casa da Virgem, que os teria rodeado de particulares atenções, servindo-os com uma solicitude que ninguém tivera com eles até então. Em Nazaré, todos conhecem Jesus. Conhecem-no pelo seu ofício e pela sua família. É o artesão, filho de Maria. Tal como acontece com tantas pessoas, o Senhor seguiu o ofício daquele que fizera as vezes de pai junto dele aqui na terra. Por isso, chama-no também filho do artesão. Teve a profissão de São José, que possivelmente já morrera havia anos. A sua família, que guardava o maior dos tesouros, o Verbo de Deus feito homem, foi como outra qualquer entre as da vizinhança. Jesus deve ter permanecido vários dias em casa de sua mãe e provavelmente visitou outros parentes e conhecidos. E chegado o sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram surpreendidos. Aquele que até há pouco tempo fabricava móveis e arados para a lavoura e que os consertava quando se estragavam, fala-lhes agora com suma autoridade e sabedoria, tal como ninguém lhes havia falado até então. Só vem nele o lado humano, aquilo que tinham observado durante 30 anos, a mais completa normalidade. Custa-lhes descobrir o Messias por trás dessa normalidade. A oficina de José, herdada depois por Jesus, era como as outras que havia naquele tempo na Palestina. Talvez fosse a única em Nazaré. Cheirava a madeira e a limpeza. José, como também depois Jesus, devia cobrar o normal. Talvez desse todas as facilidades possíveis a quem estivesse em apuros econômicos, mas não deixaria de cobrar o justo. E os trabalhos que José e Jesus realizavam nessa pequena oficina eram os próprios desse ofício, em que se fazia um pouco de tudo: construir uma viga, fabricar um armário simples, ajustar uma mesa que balançava, aplainar uma porta que não fechava bem. Ali não se fabricavam cruzes de madeira, como querem fazer-nos crer alguns quadros piedosos. Quem se lembraria de encomendar-lhes semelhantes objetos? Também as madeiras não eram importadas do céu, mas adquiridas nos bosques vizinhos. Os habitantes de Nazaré escandalizaram-se dele. A Virgem Maria não. Ela sabe que o seu filho é o Filho de Deus. Olha-o com imenso amor e admiração.
compreende-o bem. A meditação desta passagem, em que se reflete indiretamente a vida interior de Jesus em Nazaré, ajuda-nos a examinar se a nossa vida corrente, cheia de trabalho e de normalidade, é caminho de santidade, tal como foi a da Sagrada Família. Dois. O Senhor mostrou conhecer muito bem o mundo do trabalho. Na sua pregação, utiliza frequentemente imagens, parábolas, comparações da vida de trabalho vivida por ele ou pelos seus conterrâneos. Os que o ouvem entendem bem a linguagem que emprega, porque não podem deixar de recordar que Jesus fez o seu trabalho em Nazaré com perfeição humana, com competência profissional, concluindo-o com esmero. Por isso, no momento em que volta à sua cidade, é conhecido precisamente pelo seu ofício, como artesão. E desse modo, ensina-nos a todos nós como devemos desempenhar as tarefas de cada dia. Se as nossas disposições forem realmente sinceras, o Senhor haverá de conceder-nos sempre a luz sobrenatural necessária para imitarmos o seu exemplo, procurando não apenas desincumbir-nos friamente da ocupação profissional, mas exceder-nos no seu cumprimento com abnegação e sacrifício, empenhando-nos nela de boa vontade com amor. O nosso exame pessoal diante de Deus e a nossa conversa com Ele hão de versar frequentemente sobre essas tarefas que nos ocupam para ver se nos dedicamos a elas a fundo, com valentia, se procuramos trabalhar conscienciosamente, se nos esforçamos por fazer render o tempo, espremendo-o ao máximo, se conseguimos atualizar, completar e enriquecer dia a dia nossa preparação profissional, se abraçamos com amor a cruz, a fadiga e os contratempos do trabalho de cada dia. O trabalho, qualquer trabalho nobre realizado conscienciosamente, faz-nos partícipes da criação e corredentores com Cristo. Esta verdade, ensina João Paulo II, segundo a qual o homem, através do seu trabalho, participa na obra do próprio Deus, seu Criador, foi particularmente posta em relevo por Jesus Cristo. Aquele Jesus perante o qual muitos dos seus primeiros ouvintes em Nazaré ficavam estupefatos e diziam: onde aprendeu ele estas coisas? E que sabedoria é a que lhe foi dada? Não é este o artesão? Os anos de Jesus em Nazaré são o livro aberto em que aprendemos a santificar as tarefas de cada dia. Três. O assombro dos vizinhos de Nazaré é um ensinamento luminoso para nós. Revela-nos que a maior parte da vida do Redentor foi de trabalho, como a vida dos demais homens. E esta tarefa, realizada dia após dia, foi instrumento de redenção, como foram todas as ações de Cristo. Sendo uma tarefa humana simples, converteu-se num feixe de ações de valor infinito e redentor, por ter sido realizada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade feita homem. O cristão, que é outro Cristo pelo batismo, deve converter os seus afazeres humanos retos em tarefas de corredenção. O nosso trabalho, unido ao de Jesus, ainda que segundo o conceito dos homens seja pequeno e pareça de pouca importância, adquire assim um valor incomensurável. O próprio cansaço que qualquer trabalho traz consigo, como consequência do pecado original, adquire um sentido novo. O que parecia um castigo é redimido por Cristo e converte-se em mortificação gratíssima a Deus, que nos serve para purificarmos os nossos próprios pecados e para corredimirmos com o Senhor a humanidade inteira. Aí está a diferença profunda entre o trabalho humanamente bem realizado por um pagão e o de um cristão, que além de estar bem acabado, é oferecido em união com Cristo. A união com o Senhor, buscada no trabalho diário, reforçará em nós o propósito de fazermos tudo somente para a glória de Deus e para o bem das almas. O nosso prestígio, conseguido nobremente, atrairá os nossos colegas e servirá de alavanca para animarmos
muitas outras pessoas a enveredarem pelo caminho de uma intensa vida cristã. Desse modo, caminharão unidas na nossa vida a santificação do trabalho e o ímpeto apostólico no ambiente do nosso labor profissional, indicador claro de que realmente trabalhamos com retidão de intenção. Peçamos hoje a São José que nos ensine a trabalhar bem e a amar os nossos afazeres. José é um mestre excepcional do trabalho bem realizado, pois ensinou o seu ofício ao Filho de Deus. Teremos muito a aprender dele se recorrermos ao seu patrocínio enquanto trabalhamos. Podemos invocá-lo com esta oração antes de iniciarmos as nossas tarefas. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com espírito de penitência em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos de Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar, acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Esse será o meu lema na vida e na morte. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.